continuando o vídeo anterior, onde eu trouxe algumas questões importantes para nós refletirmos sobre o envelhecimento da mulher, eu trago uma questão que é muito importante com relação às nossas escolhas pessoais, profissionais, né, familiares. E aí, essas escolhas, gente, a gente às vezes fica naquela dúvida, né? Como e quando fazer, quando e como tomar as decisões. E aí, uma questão que eu trago, que é fundamental a mulher nesse processo de envelhecimento ir pensando, né? O poder do agora. Inclusive tem um livro, né, que chama O Poder do Agora. Ele é um livro riquíssimo, que ele traz uma contribuição da gente realmente entender a questão da presença, do hoje, fugir um pouco dessa questão da ansiedade de pensar no que passou ou também de ficar preocupado com o futuro e aí se posicionar realmente no hoje, no agora. Então, quando a gente pensa que a gente está nesse processo de envelhecimento, o que a gente tem que pensar? Qual que é o meu foco? Qual que é o planejamento que eu tenho que fazer das minhas ações? Quais são realmente essas ações que eu tenho que desenvolver para onde eu quero chegar? Fazer uma avaliação sempre dessas ações. Então, assim, fez um planejamento, tá caminhando bem, tá dando certo? Ótimo, bacana. Avalie no final. Fez um planejamento, alguma coisa deu errado no decorrer, super normal, né? Todo projeto, todo ação que a gente se propõe a fazer, todo planejamento que a gente se propõe a fazer, ele realmente tem que ter um momento de avaliação. Então, às vezes, você se programa para uma determinada conduta, para alguma determinada atividade, para algum determinado foco, algum propósito na sua vida, e aí alguma coisa se perde pelo caminho. Reavalie, reavaliar, replanejar e, principalmente, comemorar cada avanço que a gente tem, cada conquista que a gente faz, tá? E manter-se sempre no foco. Então, gente, essa informação que eu trago hoje aqui é a respeito, então, do poder do agora. Já que nós estamos envelhecendo, o passado já foi, acabou, passou, trouxe pra gente algumas linhas de expressão, né, que vocês estão vendo aí. E não devemos ficar aí pensando muito no futuro, no sentido de nos preocuparmos com o futuro. E sim pensarmos no futuro, mas planejarmos como que a gente quer estar lá. E não ficar preocupado, porque a gente sabe que a preocupação nos traz medo, insegurança e às vezes traz imobilidade. Aí você fica imobilizado, não faz nada, né? E aí a ação cura o medo. Então vamos planejar o hoje com foco no futuro também, mas sem preocupação, né? Com planejamento. E aí, tem uma atividade que eu uso muito nos grupos de mulheres para a gente trabalhar um pouco essa questão do envelhecimento e do ciclo de vida da mulher, que a gente possa pensar um pouco sobre a parte da ótica de como a gente divide o nosso tempo. Então eu sempre levo, depois eu explico para vocês aqui, a pizza da vida. Então assim, a gente pega uma folha em branco, faz com as mulheres, pede para que elas separem, né, façam uma divisória em formato de pizza, de como que ela conduz o tempo dela, o dia a dia dela. Então assim, qual que é o tempo dela para o trabalho, para a família, para o lazer, para os filhos, para o relacionamento, para a religiosidade, atividade física. A gente sabe que tem vários pilares na nossa vida, na vida da mulher, do homem também, mas aqui eu estou enfatizando em especial o envelhecimento na mulher. Então, assim, tem vários pilares que a gente tem que estar trabalhando, né? Lógico, ser Mulher Maravilha? Não é Mulher Maravilha. Mas a gente tem que ver o que é foco, o que a gente está focando, o que é prioritário naquele momento e que a gente precisa melhorar. Então, é uma atividade muito bacana. Em outro momento eu posso explicar qual que é essa metodologia de trabalho com a dinâmica da pizza da vida, que é muito interessante, que realmente nos faz refletir como nós estamos usando o nosso tempo de forma produtiva, proveitosa e que nos traga alegria e felicidade, que é o que a mulher que está envelhecendo busca, né? A gente busca um envelhecimento de uma forma saudável que nos traga alegria. Ainda a gente traz essa discussão de como que eu lido com o tempo. Essa pizza do tempo me faz refletir, né? A gente sabe que tem tempo, gente, para tudo o que é importante.
Então pode ter certeza, se a gente não está priorizando algo, talvez aquilo não seja tão importante naquele momento. Então assim, que a gente tenha condição, né, de alinhar nossos pensamentos e nossas ações, pensando realmente qual o foco, qual o meu propósito, quais as ações que eu quero desenvolver, enquadrando naquele tempo, né? Eu falo que 24 horas é 24 horas para todo mundo. Como que umas pessoas desenvolvem muito mais, produzem muito mais e outras produzem muito menos? Claro, subjetividade, cada um tem suas características, mas a gente tem que aprender também com quem tem um resultado interessante, que às vezes é no sentido de organização, planejamento, coerência, meta, atitude, né, ser mais propositivo. Então a gente tem que aprender com quem aí está caminhando na frente. Está envelhecendo? Tá, mas de uma forma saudável, com qualidade, com resultado. Então a gente tem que pensar realmente nessa questão do tempo, tá? O tempo, então, é um fator muito importante nesse processo do envelhecimento. O tempo nos ajuda também a ter experiência. E o que você faz com experiência? Você vai compartilhar saberes, você vai compartilhar ações. É importante também, gente, a partir do tempo, saber delegar funções. Então, eu vejo que no mundo feminino, a mulher ela tem essa característica muito de agregar, né, na família. E aí ela não agrega só pessoas, ela agrega funções, ela se sobrecarrega. Então a gente tem que aprender a delegar também, né? Passar para o outro alguma atribuição que possa ser compartilhada. E principalmente a gente pensar também no tempo de qualidade. Vamos pensar que a gente está aí, né? Tempo é vida. Então assim, qual é o tempo de qualidade que eu estou tendo? Até no trabalho, nos relacionamentos, com o filho, na família, né? Para o cuidado da minha saúde. E eu falo isso para vocês, estou falando para mim também, né? Aqui a gente é um aprendizado mão dupla, via de mão dupla, e estou nesse processo de rever isso tudo também. Então, tempo é prioridade e que nós consigamos, que a gente possa fazer novas e melhores escolhas. Então, nesse processo do envelhecimento da mulher, é importante a gente pensar o quê? Encontrar sua essência. O que te faz feliz? O que te motiva a continuar? Quais são os fatores limitantes? Né? O que está te limitando? Tenta ver, é uma coisa que dá para eliminar, é uma coisa que dá para substituir, é uma coisa que dá para não pensar sobre ela. Tem coisas que às vezes a gente coloca lá na caixinha do pensamento que ela não devia nem estar ali, não devia nem existir. É um pensamento que só te prejudica, que só te coloca para trás. Então a gente tem que avaliar isso. Quais são os fatores limitantes? O que eu faço com esses fatores limitantes? Como que eu me posiciono diante deles, né? E aí, a gente também, literalmente, gente, focar no que vai te dar algum retorno. E esse retorno, não estou falando retorno financeiro não, é retorno pessoal, profissional. Às vezes a gente desenvolve uma função, uma atividade, seja em casa, seja no trabalho, seja com amigos, alguma atividade que não te dá prazer, não te dá retorno. Então assim, a gente tem a condição de fazer escolhas conscientes. Então vamos fazer escolhas conscientes, focar naquilo que realmente nos dá retorno, satisfação e alegria. Porque o tempo está passando, estamos envelhecendo. E aí, para a gente pensar a respeito de como desenvolver isso tudo, como pensar nesse envelhecimento de uma forma mais saudável, a gente tem que pensar o que, gente? É importante também ter a motivação, né? A motivação é o quê? O motivo para desenvolver uma ação. Então, é importante esse componente da motivo para desenvolver uma ação. É importante. Mas a gente também não pode focar só na questão da motivação. Por quê? Toda mudança que a gente tem que realizar, as mudanças elas acontecem através de dois fatores. Um é através do hábito, então você vai mudar alguma coisa através do hábito, e a outra através do forte impacto emocional. Então, se você sofre algum forte impacto emocional, você ali tem condição de realizar uma grande mudança na sua vida. E se você também muda o seu hábito diário para alguma coisa que antes te incomodava e agora passa a não te incomodar mais, você também tem muita condição de mudar. Então, às vezes a pessoa vai ficar esperando estar motivada e não vai agir. Né? Então a motivação é importante, ela é importante, mas e quando a gente está sem motivação, vai fazer o quê? Não vai fazer nada? Aí que entra o componente do hábito. Se você muda a sua rotina para algo que você realmente se compromete, sabe que aquilo vai te dar um resultado positivo para frente, não necessariamente você vai estar motivado a fazer. Né? É o que acontece com a gente
no sentido de realizar atividade física, alimentação saudável, quem ainda não está muito vinculado a isso, como eu encontro algumas dificuldades nesse aspecto, às vezes você não vai estar motivado a fazer, mas você sabe que com disciplina e com mudança de comportamento, você vai ter esse resultado positivo, tá? Então, gente, pra gente finalizar esse vídeo aqui, dando continuidade ao vídeo anterior, vamos pensar então, qual que é a bola da vez, né? O que eu tenho que pensar agora a respeito do meu processo de envelhecimento que eu tenho que mudar? Tem coisas que a gente não pode deixar, tem coisas não, nada a gente pode deixar na mão do outro. Isso é uma questão de autorresponsabilidade, aquele livro que eu já citei aqui em outros vídeos do YouTube, o livro do Paulo Vieira sobre autorresponsabilidade. Então, tem coisas que somos nós que vamos fazer e não tem outra pessoa que vai fazer por nós, tá bom? Então, a bola da vez pode ser até envelhecer. Envelhecer pode ser uma das questões que a gente tem que se comprometer com ela. Como que eu estou envelhecendo, como que eu estou cuidando de mim mesma, né, e dos que estão à minha volta. E pra gente encerrar, como tudo tem fim, a gente também tem que pensar que o processo do envelhecimento está vinculado à questão da finitude. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós vamos embora. Então, como que eu estou lidando com a questão da finitude? Isso é muito importante a gente refletir, seja na nossa vida, seja na vida dos usuários com os quais a gente vem trabalhando aí no decorrer desses 21 anos de atividade profissional. Tá bom? Eu queria agradecer a vocês a atenção dispensada a mim aqui e aguardo vocês então que me acompanhem nos próximos vídeos. Obrigada!